possamos, Senhor, absorver todo o conteúdo do estudo, que possamos aproveitar, Senhor, esse estudo, possamos falar sobre ele. Enfim, Senhor, eu só tenho que agradecer a oportunidade, gente, desculpa, eu estou bem enrolada aqui. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui nesse momento com esse estudo. Senhor, muito obrigada, Jesus, graças a Deus. Senhor Jesus, com esta Desculpa aí, tá? prece, pedimos por darmos por iniciada a reunião do estudo da noite de hoje do Livro dos Médiuns, na tua paz e harmonia, que assim seja. Então vamos lá. Mas vamos devagar, Lúcia. Vai devagar, você está Tá bom. acelerada. Você está É, acelerada. Tá eu sou meio ligado? acelerada, Você realmente. tá ligada no 17 mil volts, parece linha de alta tensão, Pior que é relaxa. verdade. Tem que Vamos desacelerar, devagar, você falou tudo agora. lê pausadamente, saboreia as É, palavras, vamos com calma, tá bom? Pra é, gente avançar devagar. Então, do livro Caminho, Verdade e certo. Vida, fique à vontade para prosseguir. Tá bom. Livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. A lição é 31, Coisas Mínimas. Pois se ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Jesus está em Lucas, capítulo 12, versículo 26. Pouca gente conhece a importância da boa execução das coisas mínimas. Há homens que, com falsa superioridade, zombam das tarefas humildes, como se não fossem imprescindíveis ao êxito dos trabalhos de maior envergadura. Um sábio não pode esquecer-se de que um dia necessitou aprender com as letras simples do alfabeto. Além disso, nenhuma obra é perfeita se as particularidades não foram devidamente consideradas e compreendidas. De modo geral, o homem está sempre fascinado pelas situações de grande evidência, pelos destinos dramáticos e empolgantes. Destacar-se, entretanto, exige muito cuidado. Os espinhos também se destacam. As pedras salientam-se na estrada comum. Convém, desse modo, atender às coisas mínimas da senda que Deus nos reservou, para que a nossa ação se fixe com real proveito à vida. A sinfonia estará perturbada se faltou uma nota. O poema é obscuro quando se omite um verso. Estejamos zelosos pelas coisas pequeninas, pois são parte integrante e inalienável dos grandes feitos. Compreendendo a importância disso, o mestre nos interroga no Evangelho de Lucas. Pois se nem podes ainda fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Verdade, né? Verdade mesmo. Essa página foi muito bom para mim, sabe? Agora você comenta, Tozélio. E você falando da música, né? Falou da sinfonia, né? Sim, Muito sim. bom. Eu vou comentando aqui, mas você pode me interromper, tá? Pode comentar também, atravessado, não tem problema nenhum. Fica à vontade. É, a gente. Eu tenho uma tendência. Engraçado, depois que eu achei essa página, né? Aí a gente toma um susto, né? Que eu sou um pouco meio persistente com relação a isso. Eu diria até chato. Todo estudo eu falo essas mesmas coisas. A gente fica muito preocupado com o desempenho da nossa consciência em coisas extremamente complexas, em resolver extremamente complexos, em resolver situações que demandam uma análise super, ultra sofisticada. E odiamos lavar um prato, varrer um chão, ajudar um dever de casa de uma criança, achamos que estão gastando tempo, que isso não é tão útil. Então existe um problema na nossa consciência, porque a gente meio que absorve o julgamento dos outros. A gente absorve
o estilo de vida, no sentido mais filosófico de como viver, dos outros. Se os outros dão importância a certas características da vida e a gente tem contato com esse conhecimento, rapidamente a gente começa a querer assimilar aquelas características. Só que existe um problema para quem já sabe que é um espírito imortal e que já sabe quais são seus próprios objetivos. Todo mundo veio aqui para a Terra para treinar, amar e servir. Então, todos nós estamos treinando. Qual é o seu objetivo de vida? Ama e serve. Qual é o seu objetivo de vida? Ama e serve. Não sou eu que estou falando. Né? No livro Renúncia, vamos observar Alcione deixando a esteira de Sírios, fazendo uma obra, uma tarefa super ultra complexa, que ela levou talvez centenas de anos para alcançar, e ela larga tudo para ajudar o grande amor da vida dela, que ainda estava aqui na Terra, se arrastando com os problemas do egoísmo, se arrastando com os problemas egóicos, né, de manifestação da consciência. E o que ela faz? Ela pede autorização ao Cristo para vir à Terra. Eu sou persistente com relação a essa passagem. Eu admiro profundamente Alcione. Porque ela veio para a Terra, e você vê a narrativa do livro, quem não conhece, por favor, leia. Quem não tiver tempo para ler, pega o audiobook, né? Vai ouvindo por aí pelo caminho. A história é magnífica, é fantástica. O que ocorre? Ela, quando chega aqui na Terra, ela vê em situações depauperadas, situações difíceis, condições gravíssimas de dificuldades de convívio social, de condições financeiras, mas tudo ela tinha um olhar belo, tudo ela observava com carinho, tudo ela observava com amor. Os olhos dela eram sempre incríveis. Então, uma vez chega alguém para ela e fala: olha como é que essa criança aqui vive reclamando, choramingando, fazendo isso, fazendo pirraça. Aí ela pega e fala: mas isso não é natural que essas almas estejam ainda desenvolvendo na consciência dela? E ela sempre tem uma justificativa profundamente amorosa e bela. Era o olhar dela diante da vida. Passou vários infortúnios, vários problemas. E ela se empenhava em todas as tarefinhas da casa, se empenhava em todas as tarefinhas do dia a dia. E ela não estava preocupada em realizar grandes tarefas. Espera aí, eu vou mudar a humanidade. Espera aí, eu vou transformar socialmente o meu bairro. Espera aí, eu vou acabar esse negócio dessas coisas de indústria, tentar acabar com o país, tentar acabar com o planeta. Eu vou transformar isso tudo. Ela não fez nada disso. Ela estava preocupada em transformar ela mesma. Ela estava preocupada em se empenhar em amar cada vez mais, em servir cada vez melhor. Então é um choque cultural para todos nós. E tudo em nós começa nas coisas mínimas. É o lavar uma louça, é varrer um chão, é dobrar um tecido. Você consegue fazer isso com amor e por amor? Porque Deus não vai te recompensar por nada disso. Ninguém vai te recompensar por nada disso. E nem tem sentido. Como é que você pode querer ser recompensado por estar podendo treinar o amor e treinar a capacidade de servir? Como que podemos imaginar isso? Então, os nossos destinos, nós já compreendemos. Vamos desenvolver o amor e a sabedoria. Sim ou sim. É essa escola que nós estamos matriculados. Não tem volta. Então, nós temos que começar a nos empenhar adequadamente nas coisas mínimas, porque ficamos ainda muito maravilhados com coisas extremamente complexas. Mas, por vezes, não é o nosso momento de estar contribuindo com coisas complexas. Eu queria tanto ajudar a transformar a água do mar em água potável, acabar com a sede e a fome em vários lugares do mundo. Meu Deus, começa acabando com a sede de alguém que mora perto de você. Começa acabando com a dificuldade com quem está do seu lado. Quando você treinar esses aspectos mínimos, as possibilidades vão se expandindo a você colaborar num projeto de cooperação, de desenvolvimento de grandes soluções. Não existe nenhuma manifestação divina que não seja através de cooperação. Porque
olha só o que acontece na nossa cabeça. E isso é com todos nós, tá? Não se enganem. Quando a gente vai começando a estudar o Espiritismo, vai começando a estudar um pouco mais, vai compreendendo tudo isso um pouco mais, que Jesus veio explicar, veio dar como exemplo o que todo mundo imagina. Que você vai evoluindo moralmente, que você vai evoluindo intelectualmente para não depender de ninguém. Isso vai ser o ápice da independência. Não tem ninguém que seja capaz de fazer melhor do que você faz. A maioria acredita nessa loucura. Só que isso é a visão materialista da Terra. Essa é a visão materialista de progresso na Terra. Espíritos de alta envergadura, eles não querem nunca desempenhar nada sozinhos. Não tem sentido. Eles sabem e reconhecem que a grandeza divina é se expressar através de diversas coletividades. Não existe a árvore sem os fungos. Não existe a nossa vida orgânica. Ninguém aqui é capaz de se manter encarnado sem os micro-organismos da sua flora intestinal. Você não se alimenta. Não é você que faz a digestão final no seu corpo. Sem esses micro-organismos, você não estaria encarnado. Seu corpo físico teria se perdido. Que seria da vida orgânica sem essa coisinha mínima chamada flora intestinal que ajuda a fazer aquela absorção dos nutrientes finalmente, inclusive da água. Então tudo começa a ganhar uma dimensão diferente. Aos poucos vamos compreendendo o Evangelho de Lucas, esses apontamentos do Cristo de uma maneira diferente. Por que está tão preocupado em realizar grandes coisas? Por que está preocupado em realizar grandes transformações? O seu foco é ganhar experiência em amar e servir, aonde Deus te plantou, aonde você alcançou o seu momento. E o seu momento é agora. Não é depois, não é daqui ano que vem, daqui a 10 mil anos. Todas as atividades que nos cercam no dia a dia, todo espírito reencarnante deveria estar se questionando o que tudo isso que está à minha volta está me educando e me transformando e o que, é óbvio, o que Deus aguarda que eu melhor me empenhe nesse aprendizado. Que aprendizado é esse? A curiosidade é que faz a humanidade se transformar. E a curiosidade é o que faz a nossa consciência se transformar. Então, retornando ao texto, como Emmanuel destaca, pouca gente conhece a importância da boa execução das coisas mínimas. Meu Deus, se você vai fazer um arroz, faz aquele arroz não correndo. Não é eficiência em termos de tempo. Não é essa a métrica. É você fazer por amor. E você fazer com o máximo do seu carinho. Se empenhe nas coisas mínimas. Sinta a alegria de poder. Você que não tem braço, não tem perna, não tem corpo. Anima um perispírito constituído de fluido universal. E com esse fluido você consegue mexer com o corpo físico. Olha que incrível. E você vai conseguir, através do seu empenho, da sua consciência, do seu amor, realizar um gesto de cuidado com aquele alimento para alimentar a todos, e não só você mesmo. Você não vai fazer, né, uma colher de arroz que vai dar, 3 colheres de arroz no final. Você não vai fazer isso. E aí você fica vendo aquela beleza do arroz, que na verdade o processo de aquecimento da água, e você colocar ali, que o pessoal chama de fervura, ferver, na verdade você está criando um meio de jogar água para dentro do alimento, para que ele se torne mais macio para você mastigar. É só isso. Botar água dentro do alimento. Não tem outro objetivo, o ato de cozinhar algum alimento. Não, cozinhei um alimento, ele se transformou aqui dentro. Não transformou nada, não. Ele se destruiu um pouquinho, as moléculas que não suportam aquela temperatura, e você já colocou água para dentro daquela estrutura física. É só isso, para alimentar alguém. Mas se a água ela tem a capacidade de penetrar nos alimentos, por que não o seu amor, o seu carinho, o seu empenho? Então, precisamos dar importância a todas as coisas mínimas, estarmos felizes por poder executá-las. Porque adivinha, vamos ter que tomar banho até o último dia de encarnação. Vamos ter que cortar nossas unhas até nosso último dia de encarnação. Vamos ter que cortar o cabelo. Algumas pessoas ficam careca antes, mas
independente disso, vamos ter que cortar o cabelo, ajeitar o cabelo até o último dia. Tudo vai dar trabalho até o último dia. Não é à toa. Esse projeto divino, ele foca para que você possa exercer essas coisas mínimas com mais eficácia do ponto de vista não de exatidão de resultados do ponto de vista material, mas de exatidão do ponto de vista de comportamento da sua consciência, amando e servindo com boa vontade, com coragem, com determinação e com alegria de estar podendo fazer. Você não precisa ver alguém entrevado numa cama, sem as pernas, sem os braços, que adoraria poder fazer um arroz para alguém, para você valorizar isso. É a pior coisa que você possa imaginar, são esses tipos de comparação. Esses tipos de comparação são os piores que existem. A pessoa fica feliz. Puxa, ainda bem que eu não estou naquela condição, né? Que é o inverso da inveja. Né? Qual é o problema da inveja? Você fica triste com a felicidade do outro. Né? Inveja não é cobiça. Qual o problema da inveja? Você fica triste vendo a felicidade do outro. E tem a chamada inveja elevada a -1, que é o inverso. O inverso da inveja é esse sentimento. Você se sente melhor por não estar numa condição tão pior quanto o outro desgraçado. Esse é o pior dos sentimentos que alguém pode ter. Pelo amor de Deus, você volta a se querer, a se sentir bem porque viu alguém numa condição pior. Não faz o menor sentido. Você está vendo alguém numa condição pior? Alguma coisa está clamando da nossa consciência para nos ajudarmos mutuamente. Qual é a nossa essência? Nossa essência é a fraternidade. E ela começa no lar. Porque ali estamos em contato contínuo. Contínuo e continuado. Continuado no seguinte sentido. Estamos com esses contatos já há milênios. Por vezes são os mesmos grupos reencarnando. Né? Então, um sábio não pode se esquecer de que um dia necessitou aprender com as letras simples do alfabeto. Todos, sem exceção, terão que passar por isso. Inclusive o Cristo passou por isso. O Cristo apaga todas as suas luzes, todo o seu potencial e reencarna como um bebezinho aqui na Terra. Vê se Jesus ficava se proclamando por aí, eu sou o Filho de Deus. Não ficava proclamando. Ele se dizia o Filho do Homem. Por que ele se dizia o Filho do Homem? Acreditem no projeto reencarnatório. Acreditem nesse projeto. Ele reestrutura sua consciência a você focar em pequenas coisas. Ele reestrutura suas possibilidades a restringir as suas ações. Graças a Deus. Com as ações mais restritas e constrições, você vai se empenhar mais nas pequenas coisas. E são nas pequenas coisas que você vai alcançar a superação em amar e servir. Então, além disso, nenhuma obra é perfeita se as particularidades não foram devidamente consideradas e compreendidas. E realmente é inevitável. Como é que alguma coisa que você vai desempenhar pode ser perfeita se cada particularidade, detalhes, vamos fazer um grande bolo, fazer um bolo maravilhoso. Como é que o bolo vai ficar perfeito? Você não pode errar o recheio, você não pode errar a cobertura. Tem vários detalhes dessa particularidade. Mas alguém fala assim, mas fazer recheio é fácil. Não é a mesma coisa que fazer o bolo inteiro. Mas se a particularidade do recheio não ficou bem desenvolvida, ela vai atrapalhar a qualidade final do bolo. Quem é fã de bolo sabe o que eu estou falando. Também gosto muito. Então, de modo geral, o homem está sempre fascinado pelas situações de grande evidência, pelos destinos dramáticos e empolgantes. Nossa, eu soube de uma história incrível da antiguidade que teve fulano de tal, Beltrano de tal, que fez isso, fez aquilo outro. Como aquilo foi incrível, ele ficou em evidência na história. Vai conversar com ele agora, como espírito desencarnado, reencarnando ainda. Vê se ele acha incrível. Vá lá. Quando ele vai descobrir, ele vai revisitar a consciência dele do que ele fez, deixou de fazer, em que a maioria dos corações que não amam e não sabem o que é a base mínima de um conceito de sabedoria, de colocar o conhecimento em serviço de todos, o que ele vai descobrir? Que ele foi extremamente egoísta,
que ele foi extremamente cruel e perverso com inúmeras pessoas, que para empreender grandes transformações ele quis sacrificar várias pessoas e ele encontrou na consciência dele uma lógica perfeita para isso. O que tem sacrificar 2 milhões se eu vou salvar 10 bilhões? Mas esses 2 bilhões que você sacrificou, como é que você não tem amor por eles? Ali vibra uma criatura divina, o qual Deus se empenhou profundamente. Deus soprou, soprou e soprou. Lá na comparação bíblica, lá do Velho Testamento, lá no livro, lá atrás, primeirão livro lá, onde Moisés destaca essa comparação, são os exilados de Capela que estavam comparando. Não é um espírito qualquer. Então ele comparou. Para fazer matéria, faça-se a luz. Aí ele está comparando o grau de dificuldade entre falar, né, que é uma habilidade humana, do corpo humano, né? Se eu desencarnar, você não vai falar, né? Você não tem garganta, não tem ar para propagar uma vibração mecânica. Na atmosfera, você não vai conseguir falar e ouvir. Tudo funciona através do pensamento. Então, ok, então você foi... E o que o livro de Moisés quis enfatizar? Não é com relação à produção da matéria. Não é isso. É quando ele compara com a produção do princípio inteligente, que é o espírito. Ele teve que soprar, soprar, soprar. Fica 10 minutos soprando, que eu quero ver. Ninguém consegue ficar nem 2 minutos soprando direito. Pega um instrumentista de sopro, saxofone, clarinete, oboé. Pega uma pessoa dessa de orquestra e fala, você consegue tocar 10 minutos sem pausa? Ele fala assim, isso aqui é que eu desmaie? Isso aqui é que eu desmaie, né? Como é que você vai tocar algum instrumento que consome volume de ar com maior capacidade do que tem o seu pulmão? Então é uma comparação. O Velho Testamento são feitos de comparações, porque as comparações chocam. O que ele quer dizer com isso? Que para criar cada criatura, cada espírito, Deus se empenhou profundamente. E aquela outra criatura é extremamente importante para Deus. E não existe como amar a Deus se não amar o próximo. Não haveria necessidade, porque como nós somos corações endurecidos, não haveria necessidade de explicar para um coração que é um pouco mais amoroso que amar a Deus também é amar a criação. Então, como é que você pode amar a Deus e não amar o reino vegetal? Como é que você pode amar a Deus e não amar o reino animal? Mas, acima de tudo, como é que você pode amar a Deus e não amar o reino hominal? Onde tem espíritos ali que foi extremamente complexo para criar eles. Extremamente complexo para criar o princípio inteligente. Algo que os animais não têm. O animal não possui pensamento contínuo, é intermitente. Pensamento contínuo é do reino nominal para frente. Então foi extremamente complexo. Deus se empenhou profundamente. Aí no maior empenho é onde você mais odeia. Aonde Deus mais se empenhou para criar algo, é o momento que você mais vai odiar a criação. Então não faz sentido. Então temos que tomar muito cuidado, porque ele deixa claro, por vezes a pessoa está se destacando socialmente, se destacando em várias atividades na Terra, mas tomem cuidado. Os espinhos também se destacam. As pedras salientam-se na estrada comum. Não, a pessoa se tornou CEO de uma multinacional, poxa, em basicamente 10 anos, bateu um recorde. Pisou na cabeça de um monte de gente, criou um monte de intriga, destruiu seus inimigos, tornou basicamente o ambiente de trabalho no inferno para a vida de mais de 300 pessoas. É isso, gente. Quer se destacar? Tem um preço. Nessa lógica da Terra, que é uma lógica destrutiva, ela não é construtiva. É isso. É um pisando na cabeça do outro. É um enfiando a faca nas costas do outro. É isso que você quer para a sua consciência? Então é nesse sentido que a gente tem que parar para observar. Ficamos fascinados pelas situações de grande evidência, mas você tem certeza que esses destinos dramáticos, empolgantes, é o que realmente faz com que nós possamos evoluir? Não é. Não é. Ah, mas eu estou envolvido nisso. Tá difícil, eu estou envolvido. Faça o seu melhor. Ama e serve.
e faça somente aquilo que a sua consciência pode ser testemunho. Porque vai chegar um dia que esse testemunho vai gritar. Né? Joana de Ângeles fala muito sobre isso. Sobre nós temos o chamado self, que é a nossa consciência como espírito imortal. E antes de reencarnar, a gente sabe que tipo de assunto a gente mais erra. Nós sabemos onde mais caímos e recaímos em erros. Então, por exemplo, já sabemos que os descobridores de homens, como está lá no livrinho Jesus no Lar, que é um livrinho que eu gosto muito, né? Além do livro Boa Nova, Jesus no Lar é um livro que eu amo de paixão, já leio ele há muitos anos e nunca canso de ler esse livro. Tem um capítulo chamado Os Descobridores de Homens, onde Jesus, observando os discípulos muito animados, super felizes, que eles estavam ali basicamente, a gente já está aqui no fechamento. Estamos aqui fechamento com Cristo. Esse reino que ele está falando, a gente já está nas cabeças, está tudo resolvido. E ele ouvindo isso, ele deixou, né, os discípulos ficarem falando, se autoelogiando, cresceu aquele burburinho. Aí ele chega, tem uma história para contar para vocês. Você imagina a situação desagradável. Nenhum grilinho cantou. Ele vai e conta que havia um homem, desculpa aqui atravessar o assunto, mas acho que vale a pena. Havia um homem muito santo na terra, muito admirado por todos, tão admirado, Jesus contando essa história, está lá no livro Jesus no Lar. Tão admirável que todos oravam ardentemente para que ele fosse para os cimos dos mais altos esplendores da criação divina. E assim, tocou as sensibilidades de um anjo que resolveu enviar os 4 descobridores de homens, ou seja, de seres humanos. E ele envia os 4 descobridores, né? A pobreza, o dinheiro, o poder e a cólera. Os 4, um atrás do outro. Então ele passou uma pobreza danada. E ele se manteve ali humilde, sabia que ele tinha que se esforçar, se empenhar, não se sentir abatido, persistir nos seus valores morais, persistir em ajudar, inclusive todos que estavam passando por aquelas dificuldades, como ele estava passando. E assim ele fez e conseguiu superar. Depois veio a prova do dinheiro. Eis que ele percebeu que o dinheiro, na verdade, não era algo que deveria ficar intrínseco e focado somente nele mesmo, que ele tinha que se empenhar em se demonstrar e, acima de tudo, se testar, em colaborar com todas as criaturas que estavam à sua volta. E assim ele fez. Eis que chega o poder. Estou resumindo, tá, gente? Eis que chega o poder. E ele compreende que esse poder todo era para alavancar as outras possibilidades para as outras pessoas e não só para ele mesmo. E assim ele fez. E esse grupo, junto com ele, foi evoluindo, foi crescendo nessa mesma encarnação. Eis que o Cristo vai e conta a seguinte história. Num certo momento, onde todos estavam juntos, eis que uma pessoa muito próxima a essa pessoa, muito próxima a ele, faz uma anedota, uma piada de meio que humilhante, e humilhou ele de público. E ele reclamou, se colerizou, ficou vermelho, rubro, saiu cuspindo fogo, saiu falando isso aqui, maltratou, depois acabou maltratando todo mundo. Ficou um caos generalizado até que ele ficou sozinho. E todo mundo atônito, né? Todos os discípulos, você imagina, né? Todo mundo com o olho regalado. E deu ruim, né? Deu ruim. E eis que o Cristo pega e fala: muitos passam pela prova da pobreza, pela prova da riqueza, pela prova do poder, mas raríssimos passam pela prova da cólera. Então, não é que Deus cria essa prova para a gente. Nós queremos nos testar. Ninguém quer testar a gente, não. Nós é que queremos nos testar. Toda fonte de tristeza e de infelicidade são os nossos abismos da nossa incapacidade ainda de amar e de servir, de ter realmente sentimentos da caridade realmente constituídos no nosso mundo íntimo.
a verdadeira caridade, como Jesus ensinou, benevolência para com todos, ou seja, ser bondoso o tempo todo para com todos, e em todas as situações. Indulgência para com as imperfeições alheias, compreensão, tolerância para com as imperfeições alheias. Vão te espetar, vão te maltratar, vão ter coisas que vão fazer com você que você não vai gostar, mas você vai reconhecer que são imperfeições. E o perdão das ofensas, aquele verdadeiro perdão, onde você compreende. É como uma criancinha de terceira série, errando a tabuada de 4, de 2, de 3. Daqui a pouco ela supera. Você compreende que todos nós estamos matriculados nessa escola, mas nem todos estão com a mesma consciência. Por que eu estou dando essa volta toda? Porque o problema da fascinação, ela não é só com relação, grande evidência, com relação às atividades materiais. Existe uma fascinação também que nós criamos sobre nós mesmos. Nós nos achamos pessoas extremamente diferentes. Nós não nos conhecemos. Há muito tempo atrás, Sócrates, antes de Sócrates, lá no templo de Delfos, já estava escrito lá em cima, conhece a si mesmo. Você se conhece. E é isso que a gente vem aqui reencarnar. Você é capaz de amar em condições adversas? Você é capaz de perdoar o que você chamava antes de imperdoável? Você é capaz de compreender o que as pessoas chamam de incompreensível? Você é capaz de amar outras pessoas sem um braço? Você é capaz de demonstrar ternura e carinho cego? Não é Deus que está bolando esses planos de testes. Somos nós. Nós é que pedimos. Eu preciso testar minha consciência. Eu preciso vencer as possibilidades da área sexual. Porque eu me perco com isso. Será que eu consigo vencer essas possibilidades e ainda assim reconhecer a beleza da vida? Porque tem pessoas que falam, sem sexo, a vida não presta. A vida é horrível. Sem bebida alcoólica, a vida é horrível, não presta. Aí a pessoa está presa àquele vício, ela quer se libertar. Então, por vezes, ela pede para vir intolerante à bebida alcoólica. Ela está se libertando. Mas não é que alguém, como eu fiz muita coisa errada no passado, eu venho com a doença disso, doença daquilo outro. Isso é natural do ponto de vista de reconhecer que o nosso perispírito é um dosímetro de radiações da nossa consciência. Só que isso não faz você progredir, não faz você mudar. Você sofrer as consequências dos seus desenganos não faz você mudar. Tanto é que a maioria não sofre. Você nunca vai encontrar uma reunião de desobsessão, uma reunião mediúnica, onde você vai encontrar alguém falando assim, um perseguidor, uma pessoa que está te obsidiando há maior tempão. Puxa vida, rapaz. Como Deus está maltratando essa criatura? Essa criatura vem sofrendo coisas horríveis. Está sofrendo mais até do que eu imaginava. Você não... É o contrário. É sempre o contrário. A pessoa fica indignada com Deus, imaginando o seguinte, como é que Deus não está vendo que esse criminoso reencarnou? Ele reencarna pleno. Capaz, continua lá, reencarnou com as 2 pernas, 2 braços, reencarnou com todas as possibilidades. O que está acontecendo? A pessoa fica revoltada com Deus por isso, porque ela não compreende as leis divinas. E que essas leis divinas também se aplicam a ela mesma. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Se você está numa situação de evidência, se você está numa situação de grande evidência, cuidado. Espinhos também estão em evidência. Cuidado, você pode acabar se acostumando a pisar nas pessoas. Você pode acabar se acostumando a não perceber a grandeza da maior criação divina, que é o próximo. Você pode acabar vivendo, agindo e reagindo como uma pedra descendo o rio abaixo, se chocando com todo mundo, e vence aquela que tem maior dureza. E sabe o que vai acontecer? Você vai se endurecendo cada vez mais nesses contatos. Então é isso que você quer para a sua consciência? É claro que não, você quer evoluir. Você sabe que esse não é o caminho. Esse é o ponto dramático dessas mensagens de Emmanuel. Chacoalejam a gente, né? Então convém, desse modo, atender às coisas mínimas da senda que Deus nos reservou. Meu Deus, essa pessoa reencarnou lá no meio da Revolução Francesa. 40 mil decapitados.
Não tinha, não tinha máquina para arrancar a cabeça dos outros o suficiente. Foram 40 mil decapitados. Como é que isso foi? Não, mas isso foi uma maravilha. A gente você vê no meio espírita as pessoas falando isso. Nossa, a Revolução Francesa foi uma maravilha. Liberté, igualité, fraternité. Aonde está a liberdade? Como é que você pode gozar de liberdade se você não consegue amar e servir? Nem aquelas pessoas que você diz que você ama. Que liberdade é essa? Que igualdade é essa se você sabe que cada espírito foi criado em épocas diferentes? E que a escola planetária alberga espíritos de graus diferentes, de épocas diferentes. Inclusive, quem ajudou a povoar o início aqui da Terra, a se misturar com os Neandertais, foram os exilados de Capela, espíritos altamente evoluídos que vieram de Capela. Cumpriam um projeto aqui junto com Cristo, porque ele já não conseguiu evoluir por lá. Então você já sabe que todo mundo é diferente, como é que você pode clamar por igualdade? É uma coisa doida. Isso você vai observar isso no meio espírita. Pessoas que têm consciência plena, que todos nós somos diferentes. Não existem dois espíritos iguais. Não existem dois espíritos iguais. Cada um passou por um histórico diferente. Cada um foi criado numa época diferente. Não foi todo mundo junto, não. Então, se todos nós somos diferentes, como é que a gente pode querer apontar a igualdade, não no amor, mas a igualdade onde não existe? Temos que ser iguais no amor, temos que ser iguais no serviço, temos que ser iguais no perdão, temos que ser iguais na compreensão. Mas aí o nível ficou extremamente sofisticado. E essa igualdade a gente não está muito afim de perseguir agora. A gente está afim de transformar o mundo à nossa própria vontade. O problema de querer transformar o mundo à nossa própria vontade, de querer se destacar e criar paz e harmonia do nada, é que a gente não consegue perceber. Quem não ama não consegue criar paz. Não consegue. Só consegue causar destruição. Primeiramente, destruição de si mesmo. Porque nós temos que reconhecer isso. Para a gente destruir os outros, nós nos destruímos primeiro. Tá? Então ele continua. A sinfonia estará perturbada se faltou uma nota. O poema é obscuro quando se omite um verso. Ou seja, Deus planejou que todos nós vamos reencarnar em conjunto e cada um num conjunto de tarefas. Mas se todas essas pequeninas tarefas forem bem feitas, todo mundo der os braços e forem harmonicamente avançando, vai funcionar. O Cristo deixou isso claro, funciona. Jesus não foi explicar nos templos de Jerusalém, não foi conversar com os grandes sábios, ele foi conversar com aqueles que estavam preparados para ouvir, que compreendiam e percebiam e sentiam a vida de uma forma diferente, que eram as pessoas mais humildes, as pessoas mais simples. Então nós temos que despertar para isso, pessoas que estavam focadas em atividades mais simples. Então não era uma senhora dona de uma fazenda que tinha 1000 empregados, era uma senhora que tinha que cavucar a terra e plantar, para depois, daqui a 6 meses, colher. Para cuidar, para cozinhar, quer pegar água, tinha que ir lá no rio, botar lata d'água na cabeça, traz de volta. Hoje em dia, todo mundo tem o evangelho do Império Romano, né? Todo mundo recebeu o evangelho do Império Romano. Eis aqui a boa notícia, vocês vão ter água encanada, vocês vão receber a justiça, vocês vão ter acesso. Toda a construção da república que nós reconhecemos hoje, conhecemos, é a república do Império Romano. Você tem água encanada, você tem energia elétrica em casa, provida por um Estado romano. Hoje, 99, vamos dizer assim, 70% da população mundial vive igual um senador romano daquela época. Você quer frutas? Você vai ter. Você quer que alguém cuide da sua calçada? Quer que alguém passe recolhendo lixo? Um caminhão passe recolhendo seu lixo? Você tem? Você está vivendo já o Império Romano. E o que nós mudamos de 2000 anos para cá? Nada. Absolutamente nada. Pouquíssimo. Evoluímos um pouquinho do ponto de vista intelectual. Mas e a essência, nossa essência, que é amar? Porque Deus é infinito amor e infinita sabedoria. Onde está o desenvolvimento do amor?
de sentir e perceber a beleza da vida, de entender como tudo é harmonia. E onde nós não enxergamos harmonia, falta sensibilidade nossa. Então é isso que ele está falando. Se faltar uma nota, se faltar um pouquinho do seu contributo, não funciona o projeto. O projeto fica falho. Eu gosto muito de uma frase que eu sempre gosto de repetir. O universo não é o mesmo sem o seu coração. Deus não te criou à toa. Deus nos criou para coisas extremamente complexas e maravilhosas. E vamos contribuir em harmonia, em projetos de cooperação com diversas outras almas para avançarmos nos objetivos maiores que Deus traça o tempo todo. E é isso que nós estamos sendo preparados. Para o universo, para as galáxias, sem fim. Não se engane. É para trabalhar cada vez mais. É para servir cada vez mais. Mas cada vez, né, e cada vez em diversos níveis, com mais amor. Cada vez com um sentimento mais sofisticado. Então, ele deixa claro. Estejamos zelosos. Zelosos em que sentido? Dedicados, persistentes, esforçados pelas coisas pequeninas. Pelas coisas pequeninas. São parte integrante inalienável dos grandes feitos. Por vezes a sua contribuição pequenininha, você só vai perceber o efeito daqui a 300 anos. Você não vai ver agora. Então, a contribuição pequenininha, ela não tem só impacto em termos de espaço, ela também tem impacto no tempo. Nós estamos prisioneiros ao espaço-tempo. Espíritos superevoluídos não. Mas nós que estamos aqui, vamos observar. Você vai dando a sua contribuição no seu raio de ação. Ah, mas o meu raio de ação, ele só não passa de 3 metros. Meu Deus do céu, você acha pouco? São basicamente o quê? Pi d ao quadrado sobre 2, sobre 4. Pi d ao quadrado sobre 4. Ou pi r ao quadrado, né? Você acha pouca área de ação? É área pra caramba. Então a circunferência nos engana. Você vê o tamanho de um raio e você pensa, esse raio de ação é pequenininho. Esse raio de ação é gigante, porque é para todos os lados. Para todos os corações que nos rodeiam. Para todas as consciências que estão próximos de nós. Então precisamos perceber, se empenhe nas pequenas coisas. No ato de cuidar de uma flor, coloque o máximo do seu carinho, da sua harmonia. Acorde de manhã agradecendo a oportunidade de estar reencarnada. E acima de tudo, afirmando, agora entendi, Senhor. Sou eu que não tenho um coração devidamente sensível. E eu vou me empenhar em adquirir essa sensibilidade. Eu agora começo a observar, como Cristo falou, que todas as leis divinas estão escritas na natureza. Ou seja, nada do projeto divino foi escrito a esmo e a ermo. Possuem ali evidências profundas de leis extremamente complexas. E a mais complexa de todos que observamos continuamente é a lei de cooperação. Então, à medida que nós formos evoluindo, vamos querer cooperar mais em grandes projetos, com a nossa mínima contribuição, mas com a contribuição com o máximo amor, o máximo empenho, o máximo zelo. É esse o problema, porque esse aspecto vai ser assim para sempre. Então, à medida que nós formos realmente avançando nas coisas mínimas, não vamos precisar mais ficar ansiosos pelas outras coisas, porque ele não falou que eram as máximas. Olha como é que o versículo é fantástico. Pois se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Ele não fala pelas maiores ou pelas máximas, falou pelas outras. Você sempre vai fazer contribuição mínima. Você nunca vai ver um espírito de extrema envergadura. Nem o Cristo fez isso aqui na Terra. Nem o Cristo fez isso aqui na Terra. Espera aí, deixa eu instalar o dedo. Né? Pá, estalei o dedo. Todo mundo foi curado na Terra. Instantaneamente. Todo mundo. Ele fez isso? Não. É óbvio que não. Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Mas nós temos essa ideia ficcional. Nossa consciência inventa umas ideias doidas e fica acreditando que temos que desempenhar grandes ações na Terra. Sim, temos sim. Grandes ações de amor.
nas pequeninas coisas. E é assim, palmo a palmo. Não fique preocupado com o metro. Fique preocupado com palmo a palmo, em fazer bem feito, em se empenhar bem. É a jornada que conta. Não é o resultado material que é importante. É o resultado da sua consciência amando e servindo em todos os aspectos da vida. E nós gostamos de pedir, nós somos danadinhos, né? Nós gostamos de pedir desafios extremamente complexos. Extremamente complexos. E os desafios chegam. Né? No planeta de provas e expiações. Ah, mas o que eu estou espiando? Você vai estar espiando o que a sua consciência produz o tempo todo e que você sabe que é distorcida. Você vai ver o resultado. Ah, mas eu não tenho paciência para falar, eu falo agressivamente. Você vai perceber a consequência. Isso é espiar. Você vai conviver até chegar a um ponto que você fala, Senhor Jesus, eu não me aguento mais. Eu preciso me regenerar. Eu preciso me transformar. Eu não aguento mais, eu só reclamo. Eu só fico no azedume. Eu só fico chateado. É só notícia ruim e eu fico chateado. Nós ficamos chateados. Já perceberam isso? Mas não tem a ver com a notícia em si. Não tem a ver com o externo. Tem a ver com o nosso mundo íntimo. Então, se queremos realmente avançarmos para o amor e a sabedoria, precisamos nos empenhar. Mas não são. Peraí, eu tenho que fazer um grande amor. Eu tenho que fazer uma grande demonstração de amor. Não são demonstrações, são empenhos. E geralmente o amor está relacionado à renúncia. Por isso que é importantíssimo. Renúncia. Renuncia a certos sonhos. Ah, mas eu queria tanto ser isso, ser aquilo. Você já é o que lhe foi permitido ser. Se empenhe no que você já é e faça com amor. E faça com carinho, faça com zelo. É essa a questão. Não precisamos ficar prisioneiros dessas estruturas que governam a matéria. As estruturas que governam a matéria são métricas de exercício. Isso não define quem você é. Então, o espírito às vezes tem uma experiência, capacidade incrível na música, capacidade incrível intelectual, mas vai reencarnar, por vezes é bloqueado. Você não vai poder ter acesso agora a isso. Não vai poder ter acesso. As outras vezes você voltou cheio de potencialidades artísticas, você só se perturbou. Só se drogou, só caiu na drogadição, na bebida, ficou totalmente alucinado e desencarnou precocemente. 8 vezes seguidas. Não vai poder mais. Tem vezes que tem que ter uma intervenção. Parece, entendeu? Por vezes, espiritualmente, estamos nos comportando como criancinhas. Então Deus vai, não, agora vai sem. Você vai valorizar outros tipos. Deus sempre nos acomoda nas coisas mínimas. Volta, faz o mínimo, sabe? Vai devagar. Eu acho incrível pessoas que fazem crochê, tricô, né? Que você fica assim, a pessoa faz rapidão, né? Fazer aqueles nós rapidão. Você vê a pessoa fazendo aquilo super rápido. Mas tem uma hora que a pessoa para e faz mais devagar. Ela se empenha mais em certos momentos, em certos trechos. Então ela sabe valorizar cada ponto. São milhares de pontos às vezes que tem ali, mas ela sabe valorizar cada ponto. E é assim também as coisas mínimas da consciência se construindo na vida. São pequenos pontos que nós vamos costurando aos pouquinhos. Pessoal, peço desculpa a vocês aí, mas temos só 1 minuto aqui com a reunião aqui online. Eu vou fechar essa sala e abrir uma nova e eu mando o link lá para vocês, tá bom? Aí de lá a gente continua, se alguém quiser fazer algum comentário. Tá bom? Vamos agora entrar então no livro dos médiuns, tá? Deixa eu só posicionar aqui em qual capítulo nós estamos, né? Quem tiver com o livro em mãos, eu já repeti isso algumas vezes, né? O livro dos médiuns, ele é item seriado, né? Então, o número aqui do item não está relacionado ao capítulo. Ele é um seriado contínuo, né? Então, nós estávamos falando do capítulo 7, da bicorporeidade e da transfiguração. Esses dois fenômenos, né? Bicorporeidade e transfiguração. E paramos aqui no item... Vamos lá, qual item? Item 123, está aqui a marquinha. Senão também nem eu me acho. Vamos lá, item 123. Eu vou botar aqui para ficar maior na tela.
Então, nós estamos para fechar esse capítulo, o que é algo raro por aqui. Nós avançamos pouquinho nos itens porque eles são um pouquinho mais pesados, a gente tem que ler devagar, né? Então, agora no item 123, vamos continuando. Vamos lá. A transfiguração, em certos pontos, então ele explicou inicialmente aqui em cima o que era transfiguração. Ou seja, um espírito encarnado, ele consegue dar mobilidade ao perispírito e ele, inclusive, pode assimilar outra forma física. Então, ele narra um exemplo, como zilhões de outros exemplos que estão na Revista Espírita, de um fenômeno desse ocorrendo com uma menina que ela conseguia fazer esse fenômeno ocorria espontaneamente centenas de vezes. Inclusive o médico da cidade chegou a fazer pesquisas com ela, botou ela em balança, mediu a massa corporal dela antes, né, de ocorrer o fenômeno de transfiguração e mediu depois, com ela transfigurada, com a aparência do irmão mais velho, que já havia desencarnado, e a massa corporal era maior. Né? Então, era um médico que realmente queria acompanhar e rastrear o que estava acontecendo. Então, ele continua falando sobre a transfiguração, que é algo extremamente raro, mediunicamente. Item 123. A transfiguração, em certos casos, pode originar-se de uma simples contração muscular, capaz de dar à fisionomia expressão muito diferente da habitual, ao ponto de tornar quase irreconhecível a pessoa. Temo-lo observado frequentemente com alguns sonâmbulos, mas, nesse caso, a transformação não é radical. Uma mulher poderá parecer jovem ou velha, bela ou feia, mas será sempre uma mulher. E, sobretudo, seu peso não aumentará, nem diminuirá. No caso aqui, relacionado ao sonâmbulo. No fenômeno com que nos ocupamos, há mais alguma coisa. A teoria do perispírito nos vai esclarecer. Então, dando sequência. Está, em princípio, admitido que o espírito pode dar a seu perispírito todas as aparências. Ele pode dar ao seu perispírito, mesmo encarnado, tá? Todas as aparências, ok? Que, mediante uma modificação da disposição molecular, pode dar-lhe a visibilidade, a tangibilidade e, conseguintemente, a opacidade. Algo se tornar opaco, né? Que o perispírito de uma pessoa viva, isolado do corpo, é passível das mesmas transformações. Ah, mas eu estava no corpo físico, me emancipei e alguém me viu em algum outro lugar. Se você foi visto em outro lugar, outras pessoas viram sem ser médium, então você foi vista fisicamente. Né? Nós não observamos a pessoa, nós observamos a luz que reflete nos corpos. Você está olhando para a parede, você não está vendo a parede. Você está vendo a luz que reflete na parede e vem até os seus olhos. Então, se alguém viu uma luz refletindo e vindo até os seus olhos, e foi possível, inclusive, ter a tangibilidade, é óbvio que aquele espírito que ele conseguiu, né, materializar ali aquele corpo físico, por alterações. E lembrando, a termodinâmica nos explica e deixa isso muito claro. Tudo gasta energia, nada é de graça. Todos os fenômenos mediúnicos gastam energia e requer a participação de um médium, promovendo fluidos para isso. Igualmente, o próprio espírito manipulando as energias do próprio perispírito dele para coincidir esse tipo de fenômeno. Então, é sofisticado e complexo, não é fácil. Que essa mudança de estado se opera pela combinação dos fluidos. Olha aí, que a gente estava comentando. Figuremos agora o perispírito de uma pessoa viva, ou seja, ela está num corpo físico. Ou seja, o espírito não tem forma. Ele é envolvido pelo perispírito, que é um fluido universal, e que ele tem um grau de mobilidade e maleabilidade. E esse perispírito é que faz a conexão com o corpo físico. Então, figuremos então agora o perispírito de uma pessoa viva, ou seja, encarnada. Não isolado, ele não está isolado, mas irradiando-se em volta do corpo.
Ou seja, o perispírito ultrapassando as camadas do próprio corpo físico, de maneira a envolvê-lo numa espécie de vapor. Aqui a simplificação do pensamento para facilitar o entendimento. Imagina isso se expandindo como se fosse um gás. Né? Nesse estado, passível se torna das mesmas modificações de que o seria se o corpo estivesse separado. Ou seja, essa possibilidade do perispírito é o mesmo. Quer você esteja ligado a um corpo físico, quer você não esteja ligado a um corpo físico. É isso que ele está querendo dizer para todos nós. Perdendo ele a sua transparência, o corpo pode desaparecer, tornar-se invisível, ficar velado, como se mergulhado numa bruma. Poderá, então, o perispírito mudar de aspecto, fazer-se brilhante, de tal forma a vontade do espírito. E se este dispuser de poder para tanto? Ou seja, requer um treinamento, requer uma capacitação, requer um grau de controle mental a ponto da sua mente influir e infligir a sua vontade em um veículo fluídico que é o perispírito. Um outro espírito, combinando seus fluidos com os do primeiro, poderá, a essa combinação de fluidos, imprimir a aparência que lhe é própria, de tal sorte que o corpo real desapareça sob o envoltório fluídico exterior, cuja aparência pode variar à vontade do espírito. Então, ele deixa bem claro aqui nesse parágrafo que a gente estava conversando e dialogando rapidamente. Ou seja, nós, de certa forma, estamos sempre no fenômeno mediúnico, sempre tendo que reconhecer como ocorre o fenômeno. E Kardec bate nisso o livro inteiro. Inclusive, os outros capítulos que nós estudamos, ele foi categórico. Não adianta você querer estudar o fenômeno mediúnico sem compreender os fluidos e sem compreender a participação do fluido do perispírito de quem está desencarnado com o fluido do perispírito de quem está encarnado. Ambos têm autorização de fazer essas manipulações. Isso também não quer dizer que ele é autorizado a fazer qualquer coisa. Como aqui na Terra, você não pode chegar assim de repente e falar assim, vou desligar a gravidade. Não existe isso. O livro inteiro deixa claro, desde as mesas girantes, não se cria uma desconstrução de uma lei planetária para que uma mesa flutue. Ah, ele anulou a gravidade aqui. Não tem esse negócio de anular a gravidade. É impossível. Então, o que ocorre existe um outro fluido realizando esse esforço. Né? Se você for ver um cilindro hidráulico levantando toneladas e toneladas, hoje a tecnologia hidráulica evoluiu tanto que você pode levantar prédios com um cilindro hidráulico. Então, com um conjunto, né, de cilindros hidráulicos. A tecnologia evoluiu muito. E deixa claro isso, que quem está fazendo essa força é a pressão do fluido. A diferença é que requer uma manipulação fluídica de dois fluidos distintos, de quem é o médium, que possui esse fluido universal a mais no perispírito, em combinação com o fluido do perispírito do espírito desencarnado. Ah, eu vi um espírito. Não, você nunca viu um espírito desencarnado. Você vê o perispírito dele. O espírito em si é o amor, o carinho, a bondade que aquele coração consegue agir e irradiar em todos os momentos. Mas em termos de visibilidade, você sempre vai ver o perispírito. Né? E é com a combinação desses dois fluidos, né? Ele deixa isso claro, combinação de fluidos, é que se promove também esse fenômeno. Né? Esta parece ser a verdadeira causa do estranho fenômeno e raro, cumpra se diga, da transfiguração. Então é assim que ele explica a transfiguração, né, para todos nós aqui, como ele vem explicando vários outros fenômenos da mesma maneira. Né? Vamos lá. Alguém quer fazer alguma pergunta? Senão eu fico falando aqui direto, poder tentar fechar os itens. Alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Ô, Não? Tosélio, na Sim, reunião qualquer um, vamos botar a reunião porque é um lugar mais seguro, né? sim. Qualquer um vai poder, consegue ver essas modificações, ou quem é um médio
ostensivo, só que vê. Entendeu? Pergunta. Não, entendi. É que, assim, Kardec está trazendo a explicação para a gente para todos os fenômenos mediúnicos. E ele está sempre enfatizando, não importa qual o fenômeno. Vou melhorar a palavra. Kardec está sempre explicando para todos nós todos os fenômenos medioanímicos. Medioanímicos. Né? Existem fenômenos que são mediúnicos e existem fenômenos que são anímicos. Fenômenos da própria alma. Ou seja, você se emancipou do corpo, você manipulou o fluido fora do corpo físico. Isso é você de si para consigo. Não envolveu um segundo agente. Mediunicamente, quando há uma interação com outro espírito. Aí chama de mediunidade. Aí, posicionando isso, nós não temos a total consciência numa mesa mediúnica como que isso ocorre em detalhes. Porque, por exemplo, como é que você vai pedir para um médium, a não ser um médium vidente, como é que você vai pedir para um médium psicofônico ele perceber como está ocorrendo a conexão mental entre ele encarnado e o outro irmão desencarnado que está, de certa forma, percebendo as vibrações do perispírito do médium a se conectar com as vibrações do perispírito do desencarnado para que se processe o fenômeno da fala. Porque todo mundo tem a memória muscular da fala. Né? Se você desencarnar hoje, num susto, você está andando na rua, não estou falando você não, então vou botar eu como exemplo. Eu estou andando sozinho na rua, tropeço, desencarnei. E eu nem percebi direito que desencarnei. Você vai querer voltar para casa, falar com as pessoas. Você vai cruzar com as pessoas na rua, você vai querer falar. Você não percebeu que desencarnou. Nenhum ou dois que acontece isso não, acontece aos montes. Então não é porque você desencarnou que você tem consciência dos fenômenos. É isso que está tentando explicar para todos nós. E é isso que eu estou tentando destacar. Então, na mesa mediúnica, como são objetivos que tentam atingir grandes resultados em curto espaço de tempo, por vezes não dá tempo. Não dá tempo mesmo do médium perceber. Mas, por vezes, o médium consegue observar. Algo se desprendendo de outras pessoas, um fluido se desprendendo. Ou seja, aí você observa como é que é a grandeza divina. Mesmo nos fenômenos mediúnicos, existe a lei de cooperação. Todos estão convidados a cooperar. Não importa o fenômeno, ele funciona por cooperação. Um fenômeno de mediunidade requer cooperação. A cooperação do médium com a cooperação do desencarnado. Não tem escolha, tem que ter cooperação, é compulsório, digamos assim. Então, essa percepção desses fluidos, você também pode estudar eles durante o sono. Durante o sono, você sai do corpo físico. Depende do que você quer fazer. Você quer manipular fluidos, aprender a manipular fluidos para ajudar, para amparar, pede bastante, vão te arrumar bastante trabalho. Não vai faltar trabalho. Eu quero muito ficar trabalhando a madrugada toda, até acordar. Você vai acordar cansada, mas vai ter bastante trabalho, pode apostar. Então, o processo de aprender a manipular esses fluidos para os objetivos adequados e coerentes, né, requer empenho, requer treinamento, requer aprendizado, como a gente aprende aqui também na Terra. Né? Você não pode deixar uma roupa para lavar no alvejante, né? Um cloro, alguma coisa. Esqueci. No dia seguinte, a roupa está destruída. Você sabe que aquele fluido, mal empregado, ele destrói a roupa ao invés de lavar. Tem limites? Então, igualmente, nós temos que aprender que esse treinamento desses fluidos não é tão diferente. Ele é só um outro tipo de fluido que possui outras leis naturais, outras leis físicas, e até mesmo físico-químicas, e até mesmo de interação. Tá? Então, por exemplo, a gente já entendeu isso. Você quer, por exemplo, fazer algumas manipulações aqui na Terra, você usa fluidos o tempo todo. Nós manipulamos fluidos o tempo todo aqui na Terra. Nosso corpo ele possui um percentual expressivo de água no nosso corpo. Então, para poder se alimentar, a gente tem que manipular fluidos. Não estou mentindo. Você quer fazer um bolo? Você tem que manipular fluidos. Você acha que todo esse aprendizado está se perdendo? É óbvio que não. Nada do que a gente faz aqui na Terra
mecanicamente, desse mecanicismo automático, a gente fica meio que distraídos, a gente não está percebendo a grandeza e a beleza desses fenômenos físicos e físico-químicos, né? Basicamente estão mais preocupados em tornar o fenômeno utilitarista, mas ele tem um processo de ensino para nossas consciências, porque vamos manipular outros tipos de fluidos, com outros princípios, com outras naturezas, é normal. Você não vai poder, por exemplo, pegar água para lubrificar um rolamento. Vou pegar água para lubrificar. Quer saber? Eu vou abrir a tampa do motor de um carro, ao invés de colocar óleo lubrificante, que tem viscosidade, né? Eu vou jogar água ali dentro. A água não tem viscosidade suficiente para gerar separação de superfícies em contato mecânico. Então você precisa ter um fluido que tem mais viscosidade. Então são propriedades que você vai aprendendo aqui na Terra. Mas igualmente, fluidos não materiais em essência, né, o fluido universal, por exemplo, que é a constituição do nosso perispírito, também é um fluido, que a gente tem que aprender a lidar com eles e aprendemos, estamos lidando. Quando você está encarnado, animando um corpo físico, você está manipulando esse fluido para dirigir o corpo físico. Continuamente. Você nunca para. Aliás, o único fluido que você nunca para de usar é esse fluido universal, que é o perispírito. Você usa o tempo todo, seja no corpo físico, animando o corpo físico, ou desencarnando, ou se emancipando fora do corpo físico. Você continua manipulando o perispírito continuamente. Porque nós não somos matéria, nós não somos nem esse perispírito, né? Não sei se eu consegui me fazer claro. Pode falar, Luciano. Não é uma coisa muito simples essa questão. Não, nunca pelo menos para mim. Eu acho bem complicado. Então, assim, seria, por exemplo, como você falou, para fazer um bolo você usa fluido, né? Seria, então, toda a nossa movimentação. Seria claro, não, fazer claro, um bolo, tudo, para dirigir tudo. um carro, para varrer uma casa, eu estou usando fluido. Sim, na verdade você Não é nunca, isso? na verdade você nunca tocou numa parede. Na verdade você nunca tocou numa pedra, porque você ela nunca encostou em alguém. Exatamente. Uhum. O que encostou foi É estranho isso, né? foi um transdutor. O seu corpo físico é um transdutor. Você captura sensores elétricos no seu cérebro que detecta contato, mas tem pessoas que quando tem problemas, por exemplo, com tato, já conversamos sobre isso. A pessoa tem um problema com relação, deu um problema no cérebro, ela não detecta mais, ela não sente mais dor física, nada no corpo físico. Essas pessoas desencarnam super cedo, porque ela se machuca na perna e não percebeu que se machucou. Ela não sente dor. Ela quebra um braço, não sabe que quebrou. Ela bate com a cabeça, não sente o ferimento. Só quando alguém fala, tá manchado de sangue aí, a pessoa, caramba, não é que me machuquei. A pessoa não sabe que se machucou. Ou seja, é só um transdutor. O corpo físico é um transdutor. Ele transforma fenômenos físicos em fenômenos elétricos e que nós decodificamos, nós como consciência imortal. É um treinamento. É só isso que é o corpo físico. Eu sei que todo mundo gostaria de imaginar que é algo extremamente sofisticado, e realmente o projeto desse transdutor é sofisticado, mas é assim que nós percebemos. Então, né, perfeito, elegantíssimo, maravilhoso. Exatamente. Né? Você vai comer um alimento, você sente o paladar, sente cheiros complexos, mas tudo isso está educando aspectos da nossa consciência como espíritos imortais. Você não vai ficar sentindo o cheiro o resto da vida, né? Tipo, eu me tornei um espírito puro e eu preciso sentir cheiro de lasanha. Saber reconhecer o que é cheiro de lasanha e o que é cheiro de peixe. Você não vai precisar mais saber disso. Mas houve uma necessidade de desenvolver uma sensibilidade na nossa consciência. Lá atrás. Então, como a gente não está percebendo a jornada toda, a gente meio que não valoriza o meio do caminho. Mas é importante esse meio do caminho. Essas pequeninas coisas são importantíssimas. Então, por exemplo, eu sempre fiquei fascinado com o fenômeno de você pegar um copo, né, colocar açúcar e sumir o açúcar. Eu era criança, eu ficava fazendo isso várias vezes. Né? Sem minha mãe saber, claro. Ficava botando sal nas coisas e tal. Aí um dia eu fui botando mais e mais. Aí eu vi um dia que o sal não sumia. Aí eu achei que o sal estava ruim, né? Deixa eu pegar de outro saco. E peguei de outro saco e continuou não sumindo, ia para o fundo. Aí só quando eu fui estudar química que eu fui entender que existe uma capacidade de solubilidade.
E que, na verdade, a constituição, a construção do sal na forma de cristal é um fenômeno contrário. Ele está na forma líquida. E você faz todo um processo de resfriamento para ele se tornar um cristal. Ou seja, esse cristal ele quer voltar para a forma líquida. E ele vai voltar. Ah, eu fabriquei aços, aço inoxidável, fabriquei aço, ferro, né, ferro carbono. Ele quer voltar a ser óxido. E ele vai voltar a ser óxido. É só você esperar. Ah, mas o aço inoxidável eu achava que não enferrujava nunca, não corroía nunca. Tudo quer voltar a ser Sim. óxido. Tudo sem... Enferruja sim. Enferruja, lógico que enferruja. Pode pegar a liga mais sofisticada, liga de níquel. Pega o elemento químico mais caro da face da Terra, níquel. A gente compra as coisas, Ferruja. aço inoxidável. Daqui uns 3, 4 anos você vai ver tudo enferrujado. Mas isso está nos educando. A gente não percebe. Esses elementos que foram trabalhados, depois eles querem voltar para o todo. Eles querem voltar para a sua constituição primária inicial. Porque ele está cumprindo a missão dele durante um tempo. Depois ele precisa reestruturar e se reconciliar com o todo. Assim somos nós. A nossa consciência está sempre se estruturando para certas atividades, para certos objetivos. Depois ela tem que se reconciliar com outros objetivos maiores. E assim continuamos. Né? Tudo na Terra está nos educando. O que a gente tem dificuldade, aí é pequenez da nossa capacidade intelectual, né? Que ainda não ama e que não possui sabedoria, é observar a grandeza máxima que existe em cada fenômeno, em que existe em cada constituição. Então, é de um nível de sabedoria a construção do planeta que é incrível. Tudo na Terra possui leis divinas, leis profundas, leis, inclusive, relacionadas à parte psicológica, a parte filosófica de cada alma, a parte filosófica das leis divinas. Elas estão impressas e demonstradas em vários aspectos. Então, os fenômenos materiais, eles ecoam em outros planos, né? Então, hoje manipulamos fluidos em diversas maneiras. Fluido para lubrificação, fluido para cozinhar, né? Você vê, você está fervendo água, você está vendo a água sair do estado líquido e indo para o estado gasoso. E se você tiver um controle, por exemplo, com uma placa de aquecimento, com a ventilação, você consegue pegar a umidade que está no ar e retornar ela para a fase líquida. E ela fica estável. A água é um fenômeno, né? É um fenômeno muito belo. Mas ali existem exemplos de manipulação de fluidos que transcende a limitação da água. Existem fluidos fora do corpo físico e que manipulamos da mesma maneira. E, por vezes, temos que misturar dois fluidos. Né? Quantas vezes nós não misturamos dois fluidos? Aliás, é raro você ver alguma utilidade, por exemplo, ou aplicabilidade na cozinha que não esteja manipulando mais de um fluido. A gente está sempre manipulando mais de um fluido na cozinha. O simples fato de cozinhar, né? Sem dúvida, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, assim... Na cozinha o tempo inteiro. E percebemos... Sabe o que eu não entendo bem Sim. aí, nessa questão que você já tinha falado lá em cima, Sim. mas eu fui deixando você falar, porque de repente eu não consigo entender muito bem essa questão do fluido. Eu acho que não foi fluido que você falou, não. Fluido universal? Não é o fluido universal. É da pessoa que está encarnada com o desencarnado. E aí meu Deus, acho que eu perdi aqui. Pode perguntar de qualquer jeito, não tem problema não. Eu tento... Então, é isso aí. Mas eu acho que é sobre, acho que perispírito. Então, por exemplo, Kardec... Não foi isso? Kardec era incrível. Ele nunca teve medo de fenômeno nenhum e ele sempre imaginava o seguinte: existem leis ali naturais que a gente não compreendemos ainda. Né? E ele viveu isso nesse século XVII, né? Ele foi estudioso de Sorbonne, se formou nessas escolas desde 1804, né? Então ele teve a criação dele ali observando grandes transformações na ciência. Né? Por exemplo, matérias que irradiam, que possuem irradiação,
Isso foi uma coisa, um fenômeno para todos nós, né? Então, por exemplo, ele teve como conviver com William Crookes, ele conheceu o tubo de Crookes, ele conheceu o fenômeno dos elétrons se chocando com outros elétrons, a base primária lá do tubo inicial, que depois veio desenvolver e gerar a teoria atômica e a teoria, inclusive, do raio-x e desenvolvimento do raio-x, né? Por isso chamou de raio-x, ninguém sabia que raio era aquele. Então você vai observando que ele tinha uma visão seguinte: existe alguma coisa que a gente não está conhecendo como funciona. E ele enfatizou lá no capítulo anterior que ele tinha uma ideia diferente. E ele explicava esses fenômenos de uma maneira diferente. Até vinham os espíritos, por comunicação mediúnica, falar: não, não é assim não, é assim. É possível manipular fluidos e dar propriedades para eles de forma diferente. Então, por exemplo, vou fazer uma pergunta aqui para vocês, né? Você vai no supermercado, como é que você consegue pegar uma garrafa PET de água sem gás e ela está pressurizada? Pressurizou com o quê? Não foi com CO2. Você pega a garrafa de mate, ela está dura. Ué, pressurizou com o quê? Não foi com CO2. Como é que pressurizou? Vocês sabem? Não, sei lá, porque Foi com colocou e tampou, poxa. Então, a tecnologia é uma tecnologia que desenvolveram super simples. Eles descobriram que o nitrogênio líquido, quando ele está na condição líquida, ele tem um certo volume. Quando ele passa para a fase gás, ele aumenta 600 vezes o volume dele. Então, o que se faz? Você respira, né, nitrogênio. Não vai contaminar o produto. Então, eles pegam o nitrogênio líquido, né, recolhe o nitrogênio da atmosfera, filtrando o ar. Né? Você separar nitrogênio, você filtra o oxigênio. É isso que é feito. Filtra o oxigênio, comprime esse gás agora, que é o nitrogênio, comprime até ele virar líquido. Ele na condição líquida está uma temperatura baixíssima, menos 180 graus Celsius. Aí você solta algumas gotinhas na garrafa e fecha a tampa. Dá tempo de fechar. Olha que incrível. Quando você solta as gotinhas, dá uma borbulhação danada. Aí você fecha, aí automaticamente ele pressuriza e você não agregou CO2 na bebida. Você acabou de manipular dois fluidos, que é o fluido que você está comercializando, com outro fluido para ele gerar pressão. Hoje, se você quiser, claro, não vou ficar dando ideia aqui para fazer bobagem, né? Mas se você comprar nitrogênio líquido e você colocar num recipiente fechado, numa placa de aço gigante, ele vai expandir, vai pressurizar e possivelmente ele vai explodir a tampa de aço, dependendo da espessura e da resistência mecânica desse aço. Sem contar que ele vai fragilizar esse aço, menos 180. Então, nós manipulamos fluidos o tempo todo, só que a gente não acha... mas eu tive que manipular através de um corpo físico. A diferença é que você vai manipular com o seu pensamento. Você vai dirigir aquela matéria com o seu pensamento. Porque o seu pensamento está interagindo com o seu próprio perispírito. E o seu perispírito vai interagir com esse fluido. Então, todo o processo ocorre por manipulação mental da vontade. É a vontade que vai imprimir formas, é a vontade que vai imprimir elaborações e misturas. Então, nós estamos observando esse fenômeno em diversos capítulos. E o da transfiguração, ele explica da mesma maneira. É impressionante. Ele deixa claro. Então, mas aí, quando eu penso... Tá, tô aqui. Aí, de repente, vem um pensamento, assim, eu tenho que fazer isso, assim, assim. Ou eu tenho que ligar para fulano de tal, que eu tenho que resolver um problema com fulano de tal, né? Mas aí tem a questão que acho que mais acima estava falando sobre o desencarnado. O encarnado com o encarnado. Os dois. Agora eu só não lembro bem. Então, olha só, você teve vários contatos. Por exemplo, você tem várias histórias que você ainda não detectou. Por exemplo, a sua relação com o seu filho, com a sua filha. Vários momentos de relação mais íntima. Mas a pessoa está com dor de cabeça, ou você está com dor de cabeça, você começa a conversar com a pessoa, a dor de cabeça passa. Todo mundo acha que isso é natural. Que aconteceu. Mas é um fato, aconteceu. Antes estava com e agora está sem. E todo mundo acha que isso é de graça? Não some assim de repente? Não some.
Aconteceu alguma coisa ali. A questão é que a gente não viu, não processou. E tem motivo para isso. A gente iria enlouquecer aqui. A maioria não ia conseguir. A maioria ia tentar pegar e manipular esses fluidos para guerra. Né? Hitler sequestrou muitos. Hitler no sentido não a pessoa, né? O partido nazista, né? Ele que estava no poder na Alemanha naquele período, queria angariar mais poderes para fins bélicos. O que você não tem ideia, o volume de médios que foram torturados para tentar visualizar o que o inimigo está planejando. E ele não fazia isso à toa, ele conseguia. O espírito conseguia se emancipar do corpo físico, ia até a outra localidade, via o que o outro está desenhando e planejando no mapa, e ele voltava e contava. É só você botar bastante dor física num corpo, você quer fugir do corpo. Isso não é novo, né? A gente quer logo fugir do corpo físico. Então eu estou dizendo que é o seguinte, nós somos seres muito mais complexos do que a gente imagina. E é isso que Kardec vem trazendo esses vários exemplos. Olha que só tem alguns exemplos aqui no Livro dos Médiuns. E você já viu que tem outras citações de N exemplos que chegaram até Kardec e que ele publicou na Revista Espírita. A Revista Espírita foi um documento extremamente complexo e que ele deixava aberto a toda a população que lia essa revista refutar, questionar, explicar de outras formas. Ele colocava a público todas as teorias que os espíritos estavam apresentando, porque ele acreditava assim. Uma informação só pode ser verdadeira se ela é amplamente divulgada e amplamente debatida. Não tem que ficar fixa e prisioneira num único lugar. E ele sempre deixou claro, eis aqui a minha forma de explicar, certamente não será a única. E certamente não posso afirmar que será a mais verdadeira. Ele era muito humilde nesse sentido. Então, nós estamos só capturando aqui essa explicação que ele está fazendo. Mas, por exemplo, durante o sono, você passa por experiências de manipulação de fluidos. Você observa a manipulação de fluidos. Você pode até encontrar pessoas com formas de animais. Pessoas com forma... Porque tem espíritos zombeteiros que manipulam o próprio fluido perispiritual para dar susto nas pessoas. Tem brincalhão aqui na Terra, não vai ter desencarnado? É lógico que tem, né? A única coisa que não se modifica automaticamente é justamente nossa consciência, né? Porque desencarnamos que mudamos. Não muda nada, não. É a mesma coisa, né? A diferença é que você tem, se você assim desejar, você pode buscar, né, um pouco mais sobre você mesmo, um pouco mais sobre sua consciência. Então, o que eu queria enfatizar é isso. Todos os fenômenos mediúnicos, todos, sem exceção, estão interligados pelo perispírito. Né? Claro que o filme Ghost fez um desserviço, né? Mostrando um espírito entrando dentro de um corpo físico. Pelo amor de Deus, você mesmo, para controlar um corpo físico, você só precisa das terminações nervosas do cérebro. E outros pontos... Você sabe que até hoje as pessoas me perguntam como eu sou espírita, algumas pessoas sabem que eu sou espírita e me perguntam isso. E será que entrou no... Eu falei, gente, espírito não entra. Tudo pelo pensamento, meu Deus. Pensamento, sintonia. Mas é incrível. Né? O fenômeno do filme, dominou isso, né? Inclusive as pessoas ficam achando, meu Deus, olha lá, entrou no corpo da outra pessoa sem a outra pessoa deixar. Como se o fenômeno mediúnico fosse automático, instantâneo. Não existe fenômeno mediúnico instantâneo. Tudo dá muito trabalho. Então, aquele mesmo fenômeno mediúnico, às vezes, acontece várias aproximações durante o sono. Né? Tem pessoas que sonham coisas horríveis. Estou sonhando com coisa perturbada, perseguição, morte, não sei o quê. Só que você não está percebendo que você está capturando o pensamento de quem está fora do corpo físico. É isso que ele está pensando. E por ter uma necessidade mediúnica da aproximação, ocorrem reuniões mediúnicas fora do corpo físico. Mediunidade não é a capacidade de se comunicar entre planos, é a capacidade de se comunicar entre consciências. Ambos estão desencarnados e têm reunião mediúnica, sendo que o irmão está no lugar mais distante, ou por vezes no lugar mais perturbado, mais difícil, estão em frequências diferentes. Você está aqui, ó, enquanto a gente está parado aqui, está passando zilhões de frequências de rádio, de internet, de telefone.
Mas você só pode sintonizar uma por vez. Você não tem como construir um circuito elétrico para sintonizar 30 de uma vez e você conseguir entender as 30. Não tem como, é uma de cada vez. Nosso decodificador é assim. A mediunidade é a mesma coisa. Para você se familiarizar a uma frequência específica, requer várias aproximações do ganho, do potenciômetro, da sua consciência para se harmonizar e entrar em ressonância com o da outra consciência. Aí ocorre o fenômeno mediúnico. Só que se você contar isso para as pessoas vão ficar desesperadas. Pô. Você tem quase que estudar coisas mega complexas para entender mediunidade. Então, se quiser estudar, ela é complexa. Não se engane. Não tem nada fácil nesse planeta. Né? Então, o fenômeno mediúnico, e muitas pessoas às vezes comentam isso, muitos médios, puxa vida, eu me vi numa mesa mediúnica durante o sono, e era assim, era o mesmo grupo da mesa mediúnica. Eu falei, é claro que era, ué. Ele se repete várias vezes. Eurípides Barçanufo já tinha avisado isso há muitos anos atrás. Olha, é um dos para mim, o maior médio de todos os tempos. Ainda não existiu nenhum médium que chegasse perto de Eurípides Barçanufo. Eu digo em termos de... antes que alguém brigue comigo, né? Já se criou uma idolatria com o Chico, senão o nego vai brigar comigo. Eu estou querendo dizer com relação às potencialidades mediúnicas. As potencialidades mediúnicas de Eurípides, até hoje não vi ninguém, nem Chico. Não tem. Não tem mesmo. Né? Eurípides Barçanufo é um ponto fora da reta. Quem não conhece a história dele, depois... vale a pena dar uma estudadinha na historiografia dele. O que acontece? Ele dava aula sobre isso. Eurípides Barçanufo montou uma universidade de mediunidade. Então você queria manipular fluidos, ele saía do corpo, te levava junto e botava você para manipular fluidos com ele. Era esse o nível de Eurípides Barçanufo. Ele tinha cursos lá de médico curadores. Quem quer ser médico curador? Já contei Uau, hein? Era esse nível. Espetáculo, hein? É incrível. A história de Eurípides... Ele te levar você para fazer uma manipulação de fluido, te ensinar. Sim. Você encarnado. E você volta para o corpo físico e lembra. Que isso, Eurípides? Parece que a gente estava no mesmo lugar. Não, a gente foi no lugar assim, assim, assado. Foi assim que a gente conseguiu, percebeu? Foi assim que a gente manipulou. E porque tinha... no filme Ghost, como você está falando, Sim. né? Eu lembro que o mocinho, que agora eu não lembro mais o nome dele, ele Sandwich. O Sam, Ele queria, por exemplo, bater em alguém, ele queria pegar alguma coisa, ele não conseguia, né? Sim, não consegue, ele claro que não. Não conseguia essa técnica, ele não tinha a técnica para poder mexer com objetos, ele não tinha a técnica de intuir, né, as pessoas, ele não tinha ainda. Mas quando ele foi treinar lá com aquele rapaz do trem, isso aí. Ele não precisou balançar o braço. Ele parou de balançar o braço, de socar o ar, né? Uhum, claro, exatamente. Ele aprendeu como fazia isso. Claro que é óbvio que o espírito desencarnado, ele tem que obedecer leis naturais daquele plano. Não é, ali o filme se extrapola, mas tem que compreender que existem leis naturais fora do corpo físico. Leis que podem limitar até o nosso deslocamento. Eu quero entrar em tal lugar, né? Porque ele sabe que pode passar por paredes, mas tem certos lugares que ele não pode ir. É vetado, acabou. Não tem como. Não tem como ir, entendeu? Alguém fala assim, vou morar em Marte. Eu falei, boa sorte, pode ir. Seu corpo físico não foi feito para viver, para viajar uma viagem dessa distância. Seu corpo vai seus ossos irão se desmineralizar. Quer ir para Marte? Vai em espírito, por favor, não vai em corpo físico. Dá ruim. Você viu aquele último documentário lá daquele velhinho que ficou um tempão, um ano na estação espacial? Ele voltou cheio de problema ósseo grave, né? De desmineralização dos ossos, problemas gravíssimos de saúde. O corpo físico não foi feito para isso. Você quer ganhar o espaço, quer ganhar as galáxias? Ama e serve aqui nas coisas mínimas. Se desenvolve em amor e sabedoria. Logo, logo você está viajando as galáxias aí adentro.
nos infinitos projetos divinos, né? Mais alguém, gente? Tem uma coisa para falar, perguntar? Vanessa? Vanessa tá silenciosa aí, Vanessa. O que houve, Vanessa? Mais alguém quer falar alguma coisa? Lúcia? Quer falar alguma coisa, Lúcia? Não, tá tudo bem, tudo legal. Tá bem. Ah, Deu então para entender legal mesmo. tá ok. Então paramos, não conseguimos fechar esse, esse item, né? Esse parágrafo, aliás, né? Esse capítulo, esse finalzinho. Ficou faltando 124 e 125 para iniciar um novo capítulo, que é o capítulo 8 do Laboratório do Mundo Invisível. Aí Luciene vai gostar. Do laboratório, as manipulações dos fluidos. Vou adorar. É aí que a gente vai manipular. É a cozinha, a nossa cozinha, né? A cozinha da casa é um grande laboratório, né? Então vamos lá. Oi, Toseli. Eu tô chegando em casa, porque eu tô vindo Tranquilo. de ônibus do Rio. Por isso que eu fico mais quieta. Mas eu tenho algumas perguntas, mas não é pra essa ainda não. Tá bom. Ainda não tô preparada pra perguntar, tá? Tranquilo, tranquilo. Fica à vontade. Mas quando for assim, gente, eu lembrei de uma pergunta para poder lembrar para o próximo estudo, joga lá no grupo do WhatsApp, né, onde a gente joga os links, né, que aí a gente recapitula, volta, não tem problema. A questão toda é avançar esse livro, que é extremamente complexo, é muito difícil de estudar sozinho, como várias outras obras, Vanessa vai reconhecer, né? Obras, por exemplo, de Joana de Ângeles, é difícil estudar sozinho. São livros pesados, complexos, e tem que ser digerido aos pouquinhos, parágrafo por parágrafo, né? E por isso, né, a nossa insensibilidade diante de certos detalhes que são explicados, a gente por vezes não consegue capturar a grandeza maior, né? Mas vamos lá. Eu vou fazer então para esse encerramento. Pode falar, Lúcia, pode falar. Não, desculpa. Tá aberto aqui, eu não vi. Se quiser, pode falar, não tem problema. Então vamos fazer a prece de encerramento e dar seguimento. Senhor Jesus, Mestre de infinita amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, estudando um pouco mais, Senhor, as leis naturais, as leis divinas, todas as possibilidades de crescimento que ainda não despertamos. Te pedimos, Mestre, que possamos sempre, auxiliados com os seus projetos divinos para os nossos destinos, despertarmos para a boa vontade, a coragem, a determinação em exercer e treinar e capacitar a nós mesmos, a amar cada vez mais, a sermos mais sensíveis cada vez mais, a sermos mais bondosos, mais compreensivos e desenvolver realmente a consciência do Cordeiro, aquele que sabe seguir em condições adversas e não se contaminar com cenários distorcidos e de outras consciências igualmente, que ainda não conseguiram alcançar a evolução assim como nós. Obrigado, Mestre, por essa divina escola que nos fornece todas as possibilidades para desenvolvermos a nossa consciência e despertarmos o ser divino que somos todos nós, filhos de Deus, hoje e sempre. Obrigado, Mestre, por tudo. Que assim seja, graças a Deus.